E a novidade dessa investigação é que a gente começa a operar no mundo online. Veja, é engraçado isso, porque na época eu já buscava fazer esse tipo de trabalho, porque nós já tínhamos a percepção que muitos dos nossos autores iam para a cena do crime e iam com o seu telefone celular ou com o teu computador de bolso. E lá, enquanto ele espera a vítima, ele se conecta, ele vai para o mundo online. Vai pro Instagram, vai pro WhatsApp. Ele vai para o mundo online, né? Então, pegar todo mundo. é como se nós falássemos de dupla dimensão, né? Eu tenho a minha dimensão offline e a minha dimensão online. Agora nós estamos na dimensão offline. Então, quando eu vou cometer um crime ou quando eu vou fazer qualquer coisa na vida, em algum momento eu me desconecto do mundo offline e vou para o mundo online. Então nós começamos a olhar para aquele carro e pensar, olha, ele de repente foi para o mundo online enquanto lá ele estava. Ou quando ele monitorou, ou quando ele digitou o nome dela na internet, e assim foi feito. Nós começamos a esquadrinhar Rony Lessa no mundo offline, muito antes do crime e muito depois do crime. E aí a gente começou a desenhar os indícios que nós precisávamos para colocar ele dentro do carro, ele puxando o gatilho e ele deixando o local naquele veículo. E assim foi feito. Você conseguiu acessar esse mundo online do Rony Lessa? Sim. O que ele estava fazendo nesse período de espera da Marielle? Na verdade, o que foi mais contundente foi o pré-crime, muito mais do que o pós-crime. Tá. O pós-crime nós conseguimos delimitar um comportamento que mudou logo após o crime. Ele tinha um comportamento de um percentual alto de frequência na internet, após o crime diminuiu abruptamente, no pós-crime. Coisas que ele procurava todos os dias, né? Após o crime ele deixou de procurar. Tipo o que ele procurava? Milf. Não, veja, algumas coisas é preciso deixar no campo da sigilosidade, mas ele tem um perfil de busca, Sim. né, que constroem aquela pessoa. Como você, Maurício, tem um perfil. Entendi, o Você algoritmo sabe isso. Você sempre busca as mesmas coisas. Sim, claro. Então, depois que a gente conhece o teu perfil, eu sou capaz de achar você na internet. Mas o mais importante no caso do Rony Lessa é que ele buscou a Marielle antes do crime. Ele fez um rastreio no dia anterior da Marielle, numa reunião que ninguém sabia que ela estaria. Ele descobriu um endereço que nem nós conhecíamos naquele momento. No Google, procurando. No Google. Ele tinha uma informação privilegiada e um momento em que ela esteve com o marido dela, o ex-marido dela, um dia antes do crime, ele pesquisou aquele endereço. E perceba, não era o endereço do portal de segurança, que é onde nós alocamos todas as informações de todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Era uma informação do tempo que ela era casada. Era o endereço do ex-marido. Então era uma informação muito privilegiada que só alguém que está no encalço, só alguém que está buscando... Premeditando, alguém que está buscando pela vítima, o faria. E existem outros indícios que, no momento oportuno, serão apresentados no tribunal do júri. Porque, a bem da verdade, é preciso dizer o seguinte: Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão indiciados, pronunciados e vão a julgamento popular, em breve. Sim. Né? Aliás, essa é uma questão que eu coloco sempre, né? Dentro das muitas peculiaridades que a gente desenha no livro, numa perspectiva de que a gente tem que usar o caso Marielle para melhorar enquanto país, enquanto polícia judiciária, enquanto país capaz de dar uma resposta, nós já teríamos que ter julgado. Né? Nós vamos para 4 anos e eles não foram julgados ainda. Por que não foram julgados? É uma pergunta. É importante que a justiça acelere. Até porque, para a própria defesa deles, é importante que eles se apresentem. Por que eles não foram julgados? Eu não conheço, né? Eu não sei as razões certas. Né? Como eu disse, eu participei até a prisão. De lá para cá, houveram algumas trocas de delegados, se eu não me engano foram 4 delegados, mudaram os promotores também do caso. As promotoras que atuaram comigo na época, no primeiro ano, já não estão mais. E eu não sei exatamente o que aconteceu depois da minha saída. Mas eu não sei se foi uma questão processual. Então vamos lá, vamos fazer essa linha do tempo. Você estava lá vendo o jogo do Corinthians, aí te ligaram, pô, a partir de agora você vai cuidar desse caso. Chegou o cara novo que entrou, te botou, e de repente tua vida mudou, né, 100%. Você tá lá vendo, vai atrás do negócio do Rony Lessa, descobre. Você foi o cara que descobriu que Rony Lessa e o tal do Essa foram os caras que cometeram assassinato. E de repente tu é afastado do caso. Por que você é afastado do caso se você é o cara
que tá desde o início. Você é o cara que comprou esse crime na planta, vamos dizer assim. Você sabe tudo. O cara que mais sabe do crime. Tipo, essas mudanças, minha ignorância pergunta, essas mudanças não são contraproducentes? Porque vai vir um outro cara com outro pensamento, com uma nova técnica, um novo jeito de pensar. Aquele negócio assim, o que ele tinha feito lá mesmo? Como Vai ter que parar tudo, vai ter que ler os livros primeiro, vai ter que entender quem era, tudo que você já tem. Por que troca? Vamos lá. No livro, a gente conta, como é um livro cronológico, eu conto exatamente como se deu esse processo de mudança e coloco lá as minhas percepções pessoais, né? A mudança, tanto na polícia, quanto no Ministério Público, quanto no Judiciário, que são os atores de persecução penal, que a gente diz, são aqueles atores que lidam com a questão do crime e a condenação. Desses operadores, né, delegado, promotor e juiz, quem mais sofre um pouco mais de, vamos dizer assim, de ingerência é o delegado de polícia, pensando nas carreiras jurídicas, claro, vamos dizer assim. Porque a carreira do delegado de polícia, ela não tem ainda, nós precisamos caminhar nessa direção, as mesmas garantias que tem, por exemplo, um promotor ou um juiz. Então, mexer com um delegado de polícia é mais fácil, vamos dizer assim. Até há uma lei federal, 2850, se eu não me engano, que tenta enrijecer um pouco essa mudança. Por exemplo, se um delegado titular está cuidando de uma investigação, ele é titular da delegacia X. Para mover ele dessa delegacia para outra delegacia, o superior a ele, quando vai movê-lo, tem que justificar. Sim. Mas uma justificativa que dá para se fazer com muita tranquilidade. Mas qual foi a sua? Vamos lá. Então, a mudança, ela faz parte da carreira, né? Quando a gente entra Até porque demorou muito também, então. A gente tem a seguinte certeza. Tudo é muito incerto. Tá. Na carreira de delegado é isso. Hoje eu estou na homicídios, amanhã eu estou na roubos e furtos, amanhã eu estou na defraudações. Não existe um cara que fica 50 anos no homicídio? Não existe. Não sabia disso. Assim, há entendimentos de dois lados. Há quem diga que isso é contraproducente, porque perde-se conhecimento. Clean. Mas, por outro lado, há quem defenda que também é producente na medida em que você possibilita, numa investigação, um outro olhar. Vamos imaginar, no meu caso. Uma motivação também, né? Eu fiquei 1 ano no caso. Vamos colocar que não foi um ano tranquilo. Sim. Foi um ano bastante estafante. Eu cheguei ao término do dia da coletiva, quando nós entregamos os executores, eu estava no almoço, eu disse para o governador, preciso de férias. Porque a entrevista coletiva foi no Palácio, né? O tamanho do caso pediu que a entrevista coletiva fosse no Palácio de Governo. Eu disse para o governador, eu preciso de férias. Porque era um ano... Quem era o governador? O governador Wilson Witzel. Né? Eu disse que eu precisava de férias, ponto. Então eu ia descansar 30 dias. Né? Mas para além disso, Maurício, sendo muito sincero, nós precisamos lembrar que estamos em 2019, no comecinho de 2019. Wilson Witzel, o governador, tinha acabado de ser eleito. Sim. E quando ele acabou de ser eleito, ele trocou a cúpula. Não era mais intervenção federal, entrou um outro secretário de segurança de Polícia Civil. É uma puta burocracia. Cara. Entrou outro. E é natural que ele troque as pessoas subordinadas a ele, porque vigora na relação confiança. Então, normalmente, quando troca o secretário de Polícia Civil, ele vai trocar todos os diretores, que são as pessoas vinculadas hierarquicamente àquelas que ele elegeu como detentoras da sua confiança. Então, era natural que o diretor do DHPP do Rio de Janeiro fosse trocar. E eu era abaixo dele. Quando trocou, e efetivamente trocou, era natural que ele me trocasse. Então, existia um jogo natural de trocas. Tá, mas aí sou eu, desse lado aqui, com conspirações mil, fake news vindo. Você é o lado técnico, por isso que você tá aqui, e eu sou o achista dessa coisa toda. Mas me dá uma impressão, e eu não tô querendo pra ideologia política, é realmente assim, cara, curiosamente, no dia que você descobre que o assassino do caso Marielle é um cara ligado, gente, eu tô deixando claro, ligado de alguma maneira ao presidente da República. Milícia e tal. Mas milícia. Não é que ele eu tenho que tomar cuidado aqui, porque Você tem mesmo, senão Você tem que tomar cuidado mesmo. Tô tomando muito cuidado para não falar. Mas ele é ligado na questão de o cara recebeu honrarias de um presidente, ele tinha uma relação
com os filhos do presidente. Tanto que o Jornal Nacional, não Maurício Meirelles, faz uma matéria, fazendo uma ligação, caramba. E aí tu sai do caso. O que leva aos ignorantes como eu, de plantão, a analisar? Ei, eu acho que tá ficando pesado ali a situação, vamos tirar o cara aqui, vamos botar um cara que fala, ih, galera, eu acho que agora... Temos outra linha. Não, vamos para esse caso. Não, esse caso é legal, mas vamos ver desse jeito aqui, e é a minha visão, óbvio. Talvez o delegado, eu tô sendo tão coerente, o delegado que te substitui pode ser o melhor cara do Brasil, caramba, o cara resolveu outras coisas. Mas o meu achismo, que é o programa aqui, me leva a crer aqui. Não é estranho, porque tá acontecendo um negócio, tá aparecendo gente, e de repente, troca o cara, agora é o outro. Bom, vamos lá. Você entende como cidadão, não como delegado, eu tô fazendo uma pergunta muito delicada até pra você, mas você entende como cidadão, talvez essa coisa do tipo... Não cai bem, não cai bem. Não é uma coisa meio... Não, o time lá. Tá indo bem, técnico tá ganhando, aí de repente troca o técnico. E daí ele... E assim, eu sei que é natural. Corroborando, essa questão do normal, que nem você falou, né? Muda o cara da confiança e tal. Mas esse não é um caso normal, né? Então, tanto é que você deu uma coletiva no Palácio do Governo. Então... não deveria também ter um cuidado com isso, para as pessoas não acharem isso? Para não acharem, para não ter essa especulação ignorante minha, por exemplo. Bom, vamos lá, Maurício. Sendo muito sincero, foi uma decisão. Sim. Alguém decidiu assim, correto? Você sabe que foi durante a intervenção federal, era nosso desejo, e aí estou sendo muito sincero quando digo isso, era nosso desejo entregar o caso durante a intervenção. Pronto. Porque durante a intervenção a gente teve todas as condições, tudo que nós precisamos, dentro de todo um cenário de dificuldade que o Rio de Janeiro apresentava na época. A estrutura. De falta de estrutura. A intervenção se empenhou porque eles queriam que a resposta fosse deles. Então, existiram várias crises durante a intervenção, inclusive crises que afetaram a própria Delegacia de Homicídios, milicianos que deram entrevista no Jornal Nacional, estando no Presídio Federal, por carta, acusando a Delegacia de Homicídios de estar fechado com a milícia e pegando dinheiro, suborno, etc. e tal, e muitas outras coisas. E a intervenção não se deixou abater e manteve todo mundo no teu posto. Não acreditou nas fake news. Não sei se você se recorda, essa investigação é tão inédita que, além da intervenção, ela teve investigação da investigação. O secretário nacional de Segurança Pública, Raul Jungmann, dá uma entrevista coletiva em rede nacional dizendo que instaurar uma investigação para me investigar. Eu, tocando o caso, 1 ano de absoluto estresse, eu virava para minha esposa e dizia, amor, olha só, estou ouvindo boatos de que nós vamos sofrer uma busca e apreensão. Né? Vela pelas crianças, vê como você vai dormir, porque é perigoso que a Polícia Federal bata aqui, porque nós estamos sendo investigados. Eu fui pro Grampo, eu tenho certeza que eu fui pro Grampo. Eu estava sendo interceptado, porque queria se federalizar a investigação, não estavam conseguindo, e aí ele vai dar uma entrevista coletiva e diz que ia federalizar, ia fazer a investigação da investigação. E fez. Equipe de delegados e agentes federais foram para o Rio de Janeiro e me investigaram. Para quê? Porque havia suspeita de que nós estávamos mancomunados com alguma linha de investigação. O caso que qual, nós estávamos que eles preservando, que nós estávamos fechados com algum lado. Tá. Nesse período... Mas deixa Desculpa, só, por favor. Maurício, por favor. Então, quem estava com a caneta era a intervenção. E a intervenção bancou todas as fake news, todas as teorias das conspirações e manteve todo mundo nas suas funções. Certo. Então, uma decisão política. Quando o governador é eleito e ele tem a caneta e ele escolhe o secretário, é dado a ele um momento de decidir politicamente o que fazer. A minha saída está nesse cenário de decisão política. Se acertada ou não, só o tempo dirá. Tudo bem. Entende? Entendo. Eu tenho uma compreensão e respeito quem decidiu que era essa a solução. Não, entendo. Se me deixasse no caso, permaneceria no caso. Sim. Profissionalmente. Eu cumpro ordem. Claro. Eu sou um entendo, profissional mas assim, absolutamente hierárquico. Agora, a história está se encarregando de... Não, tudo bem. A questão não é sobre você. Mas assim, vamos lá. Nesse período, cara, tu não entrou num crime tradicional, vamos dizer assim. Você entrou num crime que, porra, o Brasil fala até hoje e tem muitas linhas políticas por trás. Nesse período, além de ser um inferno o teu trabalho, por conta do peso e da pressão,
Tu sentiu ameaças? Tu recebeu coisas assim do tipo, bicho, tem coisas que estão vindo aqui que eu nunca imaginei. Assim, de lados, ó, se você falar isso, vai dar merda. Se você não falar isso, vai dar merda. Como é que foi essa parte? Sim, por volta de agosto, setembro, por aí, a gente recebia muitas denúncias anônimas, né? E uma dessas denúncias anônimas que nós recebemos dava conta de que a minha casa estava sendo monitorada e que indivíduos iam me matar quando eu saísse de casa. À época, o Rio de Janeiro estava numa crise absurda. Eu dirigia uma S10 branca, caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços para ir trabalhar. Nós estávamos num momento muito difícil da segurança pública do Rio de Janeiro. E eu pensava comigo, pô, é com essa caminhonete que vão me pegar. Que né? medo, velho. Eu não tenho o que fazer, eu vou ser morto. Pegar mauzão na foto. E aí eu busquei qualificar e a inteligência da época disse, olha, não dá pra você nós temos que tomar uma medida. E eu me recordo, a situação estava tão ruim, que eu me recordo de procurar o chefe de polícia dizendo, doutor Rivaldo, eu preciso de uma proteção, estou preocupado com isso aqui. Estou preocupado, é uma denúncia dando conta que vão me pegar. E ele disse, olha, não temos viatura blindada. Puta faz um procedimento. Faz um procedimento. Cara, faz um processo. Rio de Janeiro não tem uma viatura blindada. Mas hoje está muito melhor. Não, tudo bem, mas... Rio de Janeiro melhorou muito. Pô, mas não faz muito tempo, né, mas delegado? mas a época foi brabo. Eu liguei pro general Richard. Por isso que eu estou dizendo, assim, a intervenção pode se fazer com a crítica que se queira com os militares. Mas, nesse aspecto, foram muito fechados e muito comprometidos com a causa Investigação Marielle. Liguei para ele disse, não, nós vamos dar um jeito. Quando eu liguei para ele por volta de meio-dia, quando foi 3 horas da tarde, ele me ligou mandando ir buscar um veículo blindado. Era um Corolla prata blindado. Esposa. E fiquei com esse carro blindado até a investigação. Até o término da investigação. Mas perceba, quando mudou a intervenção, eu tive que entregar a viatura. E o caso não tinha se encerrado. Ah, sim. E o caso não tinha se encerrado. Hoje seu carro é blindado, vou deixar assim para ninguém Veja como são as coisas, né? Como são decisões políticas. Sim. Porque a intervenção acabou, eu tive que entregar o carro. Sim. Ah, loucura.